sobe o som, entra no clima, mãe de atleta, é pura adrenalina, alalenalina. Aplaude daqui, grita de lá, com amor no peito, elas vão ganhar. Bem-vindo à corretora Menegon Seguros e Investimentos. Eu estou trazendo aqui vocês um pouquinho da nossa corretora, que trabalha há 20 anos no mercado de seguros, para vocês conhecerem nossos produtos de seguro de automóvel, residencial, de vida e previdência. Talvez o seu funcionário ou o seu carro seja descoberto. Então, venha conhecer mais os nossos produtos e a eficiência que você precisa. Fala, galera! Bem-vindos ao nosso encontro, ao meu, ao seu, ao nosso podcast de Mãe de Atleta. E o nosso lema é: hoje eu não posso. Tem jogo do meu filho! Ah, que legal! Pessoas incríveis, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Contamos com a audiência de vocês, porque o nosso tema de hoje, ele é babado, gritaria e confusão! Preparem-se. Hoje a gente vai falar como lidar com os nossos maridos, os conflitos, os dilemas. Então, com o patrocínio do advogado de família, não, brincadeira. Precisamos. Maridos, nada contra. Mais ou menos, mas assim, tem hora que a gente tem vontade de Entre esganar tantos beijos, às vezes. Então, não vamos mentir, tem horas que vocês são muito chatos. Com os meninos, eu tô falando, tá? Não estou falando com a gente também, às vezes, um pouquinho, vai. Como vai, assim vai. você tá defendendo? A gente... Fale por ti, que o meu é chato comigo e com os meus filhos. Não, o Deide é chato com os meninos, comigo não. Aí eu fico, não, porque se eu me envolver, sobra pra mim, então eu fico Tá quietinha. vendo, gente? Não, eu compro briga. Como é complicado, verdade. Tá vendo? Cada família tem uma particularidade, né? E assim, e não só com os maridos, vamos dizer, né? Com Verdade, os pais, com que às os vezes pais. quem faz esse papel é o padrasto, é o avô, sim. A tia, né? tio, Ou até mesmo um amigo. Qualquer pessoa que as mães têm que falar, Socorre hoje. Dá uma segurada, é o meu sinal com o Dudu, se exatamente. fecha. Eu queria tentar me introduzir aí nesse mundo mais masculino, porque às vezes sou eu que preciso menos, verdade. Venenosa, né? Ah, Carol, Carol é gente, sempre bigode. Carol, Foi né? sem querer, eu precisava falar. Não que eu também às vezes não dou uma cornetadinha assim, mas enfim, a gente mas tenta a gente fazer o meio campo. Eu acho assim, eu entendo assim, eu acredito que as outras mães sintam isso também. Muitas vezes eu falo assim pro Luiz, eu não vou no seu jogo. Não, mãe, não me deixa sozinho com meu pai no jogo. Pelo amor de Deus, eu preciso de você. O apoio Exatamente. moral. Eu acho que muitas mães já devem ter Sim, sentido isso. total. Essa necessidade. Então, assim, ando invicta há mais ou menos 2 anos, dentro de quadra. Isso Vem é pra Carol, demais. gente. Nunca foi expulsa, verdade. Carol? Não, há 2 anos eu não sou expulsa. Está limpa? Nossa. Uma nova Carol, hein, galera? Uma nova Carol. De uma atividade aí de 6, 7 anos, tem 2 anos que eu estou com a ficha limpa. Foi Nova reabilitada, Carol, que seja bonitinha. Parabéns, amiga. Continue assim. Fez terapia, né, amiga? Parabéns. Agora você é uma lady, né? Falando sobre esse tema, assim, que vamos tentar voltar eles mais para os pais, né? Apesar de eu ser uma peça meio fora desse quadrado hoje, né? Aqui é meio um retângulo. Não é única. Retângulo, Tem algumas mães triângulo, também. assim, Tem algumas né? mães também, Mas queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com um pai de atleta, né? Que me ajudou a passar do ponto. Que a gente sempre tem quem te ajuda, né? Você tá indo no caminho errado e vai alguém fala assim, vamos acabar com você. Abraça e vai. Que apaga fogo com gasolina. Exatamente. Literalmente jogou gasolina, né? Meu marido total. é aquele que quando a gente tá num lance muito quente ali no futebol, no jogo, que tá aquela loucura, o juiz e aquela confusão armada, ele é aquele cara que fica quieto e quando ele vê a confusão, ou ele toma pra ele e ele vai junto pra confusão, ou ele pega e tenta me tirar da confusão, né? E eu tenho um pai de atleta que É do é bolo. parceiro
firme e forte, né, Vivi? Não, sapão. Sapão, marido de minha amiga Vivi. Ai, Jesus. Se ele vê uma confusão, ele acha que a gente tá certo, a gente tá certo. Não, independente, é amigo. Isso. Ele tá... Chega na voadora. É, Ei, não, amigo, eu não sei o que tá acontecendo. Eu ele vou lá. levou segurança lá no Palmeiras, Isso, lembra? Por causa lembro. do Luciano. Não. Ele foi pro segurança que nem tartaruga ninja, Não. amiga. O bicho é baixinho, Ele deu uma troncudo. caricada Isso, no segurança. Não, e o engraçado é que a minha frase pra ele foi assim, amor, tava o tererê lá, vai lá e tira. o Luciano. Tira o Luciano Tira, da só confusão. vai lá e tira. Exatamente. Tira o Ele Luciano. foi e ficou, né? Não, ele foi e aí Se envolveu a mesmo. confusão se inflamou. Ele realmente apagou o fogo com a gasolina. Porque aí, na hora que ele achou que o cara tava armando um contragolpe pro Luciano, aí ele falou, não, no meu amigo não. E aí, o pau torou. No meu jogo também, contra o Palmeiras, um dia a gente vai contar exatamente essa história completa. Eu muito estava legal. no ápice da minha loucura, porque eu estava revoltadíssima. Virei pro Sapão e falei assim, eu não aguento mais, eu tenho que ir lá. Ele falou assim, o que falta? Rasgou a rede e me pôs pra dentro. Virou Hulk. É desse tipo de pai que a gente precisa, desses pais Gente parceiros. do Mentira, céu. gente. Não, A gente não tá aqui faça falando isso. agora sobre como tentar contornar Exatamente. e melhorar essas situações. Mas essa é a minha experiência com um pai de atleta. Que foi uma situação Destemido. Bem... Meu Deus do céu. Bom, a minha também, eu acho que é isso. É com essas situações que eu tô sempre vivendo. Agora, sim, eu confesso que ele melhorou bastante. Acho que tá que nem você. Acho que assim, vocês estão meio que... Dedicado. Tá se redimindo, né, Os aos dois poucos. estão ali uns dois... Não, minto. Porque teve no ano passado do Juventus. Mas enfim. Mas isso foi uma recaída. Mas todo mundo tem recaída, você não pode falar Todos assim. têm uma recaída, Então, faz parte. Agora eu acho que ele tá bem melhor, né? Nas situações. Fora essa do Luciano e a da Carol e do lixo, acho que é isso. Então não tem mais. Do lixo. Deixa eu pensar. Deixa eu dar uma pensadinha. Você, Gi, como que anda seu mundo com Olha, o papai? o meu tem um amigo nosso que chama o Mad, quando tem jogo, de pitbull. Ele fala assim, lá o pitbull já lá, porque ele fica no alambrado e ele não consegue ficar parado na hora do jogo. Ele É o fica pitbull muito enraivado, nervoso. né? Aí ele fica andando pra lá e pra cá, assim, parece aqueles pitbull quando tá preso, aqueles pais bravos, raivoso, sabe? Ele fica, vai pra lá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra cá, vai. E o meu filho fala assim que tem medo da cara que ele faz quando ele tá no jogo. Mãe, meu pai faz uma cara assim de bravo. Ai, meu Deus. Tadinho. Eu sou mais tranquila, né? Nesse Você, quesito. você, é nesse pessoa quesito centrada. somos. O Deide também, né? Normalmente ele tá fora das confusões. Sempre. Quando ele vê alguém fazendo as confusões, ele faz o que? Ele sai de fininho. Tipo assim, nem conheço esse povo aqui. É um ó. exemplo de pessoa, Sabe? gente. Não, porque o que acontece, gente? Não é que ele tá fugindo da raia. Eu vejo por outro lado. Se alguém, ao invés de sair e vir só aumentar, o fogo vai só aumentando. Sim. E aí, nesses conflitos que a gente acha ser bobo, no final pode causar uma grande tragédia. É verdade. E é simplesmente um jogo de criança, Não né? precisa, Não você não precisa causar uma grande Isso, tragédia. não precisa. Você vê Igual a seu- Carol Você fez. vê seu filho chorar e falar, É. pelo amor de Deus, mãe, Tá me tudo ajuda. bem, Já magoou o coração. Por isso que a gente precisa se Vê- tratar. Sim, cada caso é um vê o caso, filho lá né? pedir desculpa pro juiz. Ai, não, meu gente, Deus, isso tadinho. é verdade. É. Não. Eles morrem de Tipo vergonha, assim, ele né, fala, gente? meu, qual a necessidade, né? Do meu pai foi feio. Então, acho Mas que é isso. o Deide Você tran- constranger a pessoa que você ama. Então, O Deide é chato. tranquilo, que eu me lembro até hoje, eu nunca... Já ficou bravo, né? Uma vez lá na Vila Ema, um garoto deu uma entrada no Vila Pedro. Ema é terra de gente boa, meu amor. Muito Beijo bem. pra Vila Ema. Sou eu. E um garoto deu uma Gente entrada boa e meio nele, não maluca. conseguiu pegar a bola do Pedro, não conseguiu, né, interromper a jogada dele, então ele foi de voadora no Pedro e machucou. O Deide ficou muito bravo, mas não agrediu os pais dele, não agrediu a criança, só se referiu ao técnico, né? Que aquela atitude do garoto não estava legal. E hoje, graças a Deus, o Pedro é amigo desse garoto, pra você ver como o mundo dá volta, né? Então, assim, a gente é centrado sobre isso, nunca fomos expulsos de quadra. Que exemplo de você. Não, gente. o meu Orgulho marido que já eu foi tenho de ameaçado. Eu também não. E algo Meu engraçado marido que eu vou fale por falar. ele. Tem duas coisas bem engraçadas com a mesma pessoa. Tinha treino numa palestra e no Olaria, lembra, Vivi? Lembro. E aí, a desapercebida aqui, né, toda doida. Aí hoje tem treino no palestra. Aí eu ia, chegava lá.
Gente, Cadê você? cadê vocês? Não tem ninguém aqui. Aí o Fabinho, um beijo, Fabinho, pra você. Fabinho, pai do Cantarelli. E, Dri, o treino hoje é no Olaria. Então, assim, ele ficava usando Por isso que comigo. o Deide não se estressa. Não. Porque ele já tem que aguentar o universo, brigando, então ele E o tá- Fabinho, de novo, ele ficava xingando o juiz atrás da bandeira, lembra? Que ele- Fabinho era um pai parceiro. Ah, né? ele é o maravilhoso, Fabinho gente. é, Fabinho, do Bololô, Lu, são assim, é. pessoas assim, Maravilhosas. maravilhosas. E aí o Fabinho ficava atrás da bandeira, xingando o juiz, ele se escondia. Quando o juiz olhava, Tava o Deide. quem ele achava que era, ele apontava e expulsava. Verdade. Você lembra? Alguns já caíram É. nessa daí do Fabinho. Ó, mas expulso no você sabe o lugar. que eu tava pensando aqui agora, que eu acho importante a gente pontuar? A minha reabilitação, na verdade, e acho que é de alguns pais, assim, que a gente convive, eu acho que ela vem muito depois que a iniciação acaba. Também acho. E aí, quando começa a base. Não sei se é porque as crianças estão mais crescidas e a nossa euforia também diminui. A gente passa ali pela iniciação um dia e... Nossa, eles estão jogando pela primeira vez, É e aí é verdade. sub-8, e aí... tanto pra eles aí quanto pra gente. Isso, né? e aí as crianças pedem grito de guerra, eles querem ver a gente torcer, gritar. Bexiga, E quando eles, bala, e quando eles vão indo pra base, assim, eles já têm um pouco de vergonha, de receio, não querem que a gente fique gritando tanto, não querem... Então eu acho que isso ajuda a gente a ter Eu concordo. Eu ser acho mais que esse posturado ponto aí- nesse... A gente nesse vai evoluindo junto com nesse- eles, né? nesse- E nessa Vamos idade- amadurecendo, né? E Porque nessa é tudo idade eles muito- já têm uma estrutura, querendo ou não, 13 anos, o nosso no sub-13, né? Sim. A estrutura deles, o psicológico, já é diferente do que lá no Ah, sub-7 que eu comecei, sub-6 eu Sim. comecei. Na verdade, no sub-7, sub-6, eles estão lá pra brincar, né? É, A são gente que bebês, tá né? lá Arrumando os pais confusão. que tá Confusão, passando do ponto muitas exatamente, vezes. né? Então, quando aí nosso Quantas filho vezes cai, Quantas vezes a gente já não viu os pais se matando e as crianças terminando de jogo, tá lá Tá tudo brincando. no meio da Exata. quadra, Milhares de enquanto os Muitas. pais estão se matando no... e aí no Não, é muito sub-7, ridículo, né, Outra- gente? outra coisa, você para e olha, você é uma coisa parar- que dá até vergonha, né? É Que você fala vergonhoso. assim, eu Outra concordo. coisa que acho que a gente A gente tinha... aprende com eles. né? Outra coisa que acho que a gente tinha que pontuar bastante, né? Exceto casos pontuais que tivemos com o Palmeiras e a torcida do Palmeiras, 99% das vezes que a gente visualiza um pai nervoso, ou um pai irritado, ou um pai que tá ali gritando muito, ou brigando muito, 99% das vezes não é pra torcida adversária. É problema com o juiz. Então, é o juiz que tá fazendo alguma coisa, alguma cagada, não deu a falta, ou ele não apitou direito, era lateral de um, ele deu pra outro. Esses juízes andam dormindo Mas assim, um eu acho pouco. que os pais querem muito ganhar no grito. Isso. E eu falo pro Rafael uma coisa que eu até falo pro Dudu, pra todo. Gente, quer exemplo maior? Nós temos VAR. O VAR erra. Você imagina, lógico que assim, muitas vezes a gente quer ser justo ali na hora, né? Pelo amor de Deus, como você estudou pra isso, você tá errando, você não tá dando uma falta, alguma coisa. Mas tá sujeito, eu falo. A Gigi não você quer não ganhar concordo. no grito. Ah, eu acho Não, que... não, eu acho que juiz, ele estudou pra isso, ele tem lá as licenças que ele tem que tirar, que ele tem que Pessoal, a gente vai convidar um juiz. se É, dar. isso. Eu tenho um Defender. juiz que é bem legal, Não, que é meu não vai parceiro. ter Eu só que ser tenho seu um. parceiro, Ó, Carol, isso não vale. vamos combinar que Procurar algumas assim, na súmulas minha... pra trazer juiz Eu aqui. trato na terapia, mas eu sou sincera, né? Se você for colocar numa linha ali, numa pirâmide, quem tá lá no topo da pirâmide que devia muito mais acertar do que errar e ter inteligência emocional eu concordo com a Carol. e saber como lidar com o pai, cara, são os juízes. O juiz, ele tem que saber a hora que ele tem que ouvir o que o pai tá falando ou ele não quer ouvir o que o pai tá falando. Ele tem que ter uma Preparado estrutura. pro jogo. Eles levam pro pessoal. No Eu já coração. tive um problema sério com o juiz, assim, eu já brinco com alguns juízes, eu brinco assim, que começa, eles falam, vixe, olha ela aí, ela veio hoje. Que eu criei a amizade de brincar, outros não troco ideia, porque eles são heavy mesmo. E teve um que passou do ponto comigo, que eu falei pro Elton, falei assim, eu tirei o Elton do jogo. Foi no jogo que a gente jogou lá no ABB? ABB. O jogo do ABB, que o juiz, ele xingou, literalmente, ele me xingou de nomes pejorativos, de coisas que eu ultrapassei, porque eu falei que ele era ruim. Juiz ruim é juiz ruim, juiz que não sabe apitar é juiz ruim. Então, assim, são caras que precisam estudar pra fazer o que eles fazem, eles ganham pra fazer o que eles fazem, a gente paga a arbitragem pra fazer o que eles fazem. Então, eles têm que ter um
mínimo de inteligência emocional e saber que a gente tá lidando com os nossos filhos e que talvez a gente passe do ponto, porque a gente não estudou pra isso. Eu não estudei pra... uma emoção, Eu não estudei pra chegar lá e sentar e ficar posturada e calma vendo meu filho ou apanhar ou tá certo Ou o juiz alguma coisa, xingar a errar. criança, né? Então, eu não tenho... Então, assim, existe lá os juízes que deveriam saber o que estão fazendo. E eu acho... Vamos chamar juízes aqui, vamos chamar técnicos também pra dizer se eu tô maluco ou não. Que não sabem, muitas vezes, o que estão fazendo. Mudaram as regras do jogo ano passado, ano retrasado. Tem muita Que eles gente também uns levam a despreparada, né? sério, outros não. Eles ouvem demais. O que a gente quer tá... um tá brigando lá, tá xingando lá, e eles querem ouvir, querem mostrar que mandam na quadra Tem inteira. juiz quer aparecer mais que Isso. o próprio jogo, Então, né? assim, Então, quem se tem que saber de tudo é o juiz, o técnico tem que saber lidar com o time dele, e os pais, meu amor, estão lá pra torcer. E o juiz tem que Mas tá pra abstrair passar o que do a gente ponto, tá vai. falando. Eu acho assim, não entendo muito, né? Estamos aprendendo também. Eu também entendo nada. Mas eu acho que os juízes, árbitro, quem trabalha com criança principalmente, eu acho que a forma dele se referir a uma criança ou aos pais seria diferente. Por quê? Porque nós somos mães, nós nunca fomos do mundo do futebol. Começamos agora, somos novas. E eles para ser os profissionais. Eles têm que estar preparados psicologicamente para ouvir alguma mãe que não entende. Pô, eu não entendi aquela jogada. Aí alguma mãe mais alterada vai e xinga ele. Ele tem que entender, poxa, a mãe me xingou, mas ela não entende do que está acontecendo. Então ele tem que ter essa estrutura psicológica para ele segurar o refrão e se respeitar, entendeu? Eles não. E o que acontece? Eles acabam pesando no time que as mães xingou, ele acaba punindo aquela criança, aquele time, porque uma mãe xingou ele ou falou que ele não presta, não é ruim. Então, se ele faz isso, porque realmente ele não presta. Né? Ele acaba confirmando. Uma coisa, se vocês sabem, Pode falar. quando é curso assim de juiz, a pessoa faz um curso pra ser... Licença, eles têm que ser licenciados. Então, mas eles são licenciados aí pra qualquer jogo. Eles Tipo, de qualquer depende. assunto. Você tem o juiz que é o juiz pra federação, aí ele só apita jogo de federação. Aí você tem o juiz Mas não tem, mas será que apita tem só assim, que nem, ó, liga. se você vai apitar até sub-10, por exemplo, será que tem algum curso específico Não. porque eu acho assim, que isso também deveria ter, porque eu acho que é muito... Fazer uma diferente. reciclagem. Eu acho que tanto o técnico quanto o juiz, às vezes eles lidam com as crianças como eles estivessem lidando com um menino de 17 anos. Sim. E exatamente por falta de tato. de tato De e preparo também. Sim, porque eu acho que tinha que ter um preparo assim, olha, se você vai apitar jogo de criança, é diferente. Porque tem uns que sabem, tem uns que tem essa... Eu tenho pessoa, eu tenho né? um que eu vou tentar lembrar. Deixa eu ver se eu acho o nome dele. Acho que tinha que ter, assim, uma norma para eles seguirem, entendeu? Quando é criança, olha, vai ser dessa forma. Para quem não tem tanto impacto tato, assim, né? Saiba, porque tem muita gente que tem... Porque até técnico a gente vê que tem técnico total, que não muito sabe. separados. É ótimo. Pra Para tal categoria, outra pra tal categoria, idade. exatamente. É mais ou menos que nem professor. Você que é pedagoga. Você não vê professor que é excelente, tipo, para 9º ano, mas se aquele professor vai dar aula pro 4º ano, ele é péssimo. Sim. Porque ele não... Porque ele Porque tá a característica habituado com uma dele certa é o ensino idade. médio. Sim. Eu trabalhei com professoras que, assim, aquelas professoras que têm mais autoridade, mais autonomia. Elas falam, a minha área, meus alunos é o ensino médio. Já é os meninos maiores, porque ela fala forte ali, firme, beleza. Já os pequenos, Sim, é tem outra que ter linguagem, tato, é outra linguagem, entendeu? interessante ter um curso e ter até uma divisão, tipo, olha, esses aqui são melhores para criança, então, tipo, vamos, não que nem é tudo eles não têm misturado, isso, não. tem nada. Por isso Eles que fazem pelo dinheiro, essa é a verdade. Isso Então, precisava não tem ser... suporte nenhum. Isso Não, realmente precisava ser reestruturado. Eles fazem... mas Eles isso tiram... não é reestruturado no profissional que diga. A gente querendo muito trabalho. No que eu falei, né? Volta pra terra, João. Voltando a falar do juiz, não é que eles não prestam. Eu corrigi a palavra. Eles são ruins mesmo, né? No que fazem. E assim, Alguns, né, gente? pegando Não esse são gancho, todos. não é todos, entre aspas, né? Assim como tem juiz de futebol, árbitro de futebol, que tem o seu trabalho péssimo, não é só no futebol, é qualquer área. É professor, é médico. Se ele não ama o que ele tá fazendo, ele tá perdendo tempo. Ele tá ali atrapalhando a vida dos outros. Se ele não gosta,
Gastei dinheiro pra trabalhar com criança e eu tô maltratando, ou xingando os pais. Que tipo de ser Exato. humano sou eu? O que eu tô Por passando isso que para eu essa acho que eles tinham criança? que ter o mínimo de inteligência emocional. E algo bem Pra lidar importante. com esse bando de doido. Isso causa uma tremenda rachadura na mente de uma criança. Porque dependendo do que ele escuta de um juiz, acaba com a criança, acaba com o sonho sim, dele. sim, ele ele se frustra de uma Trava, forma né? tão grande Sim. que ele não tem mais coragem de voltar para o futebol, porque eu não presto. O juiz Sim. sempre me marca, fala que eu não presto. Infelizmente acontece isso. Gente, eu nunca esqueço uma vez, logo que eles estavam no comecinho de campo, né? A gente fez assim, um jogo e assim, toda a torcida tava de um lado, porque tava muito sol do outro. Mas como eu levo meu guarda-chuva, porque a pessoa é... Uma pessoa chique com Preparada. a cutis em dia. Exatamente. Não acho que eu sou velha, não, que tem homem de velha. Não. Aí eu É com uma meu- mãe, né, gente? eu, Mãe eu, sempre eu tem. com meu guarda-chuva lá e sozinha. Aí, acho que foi o Luiz, não lembro se foi o Luiz ou foi outro menino, fez um gol. E o juiz anulou. E eu, juiz, por quê? Anulou o gol. Aí o bandeirinha tava bem ali do meu lado, ele olhou assim pra moça, ele tava impedido. E realmente ele não tava impedido, ele tava muito impedido, porque sabe quando é criança, as crianças têm Eu não noção, sei né? noção. Fica lá na na banheira, na banheira, na banheira. Aí eu, tá, obrigada. Foi sem querer. o Retiro o jogo. que eu disse. Ainda bem que eu não xinguei, eu só Teve um reclamei. jogo que a gente fez já campo pelo São Caetano. Né? Tinha tido um jogo antes que reclamaram muito, que a arbitragem ficou reclamando da torcida, que a torcida era não sei o que lá. E aí o juiz, eu sabia que a gente não podia fazer nada muito grave, senão a gente ia se lascar. Então eu ficava assim, por obséquio, senhor, Ai, eu excelentíssimo lembro. juiz, apite direito. Eu por lembro favor. disso. E aí eu ficava falando, e aí começaram a rir, foi transmitido lá, acho que o pessoal falando, tipo, ela falava assim, tem uma mãe aqui que tá usando todas as palavras no dicionário, eu falei assim, porque senão a gente é expulso, então que fala assim, por favor, colega, faça o seu Queridíssimo, Tem trabalho as coisas que não tem. direito. Mal sabiam Por sabiam favor. ele que a Carol tava camuflada. Não, mas vocês lembram um jogo que teve contra o Santos, que o juiz foi lá e pediu pra gente parar de torcer, que a gente tava torcendo muito, tava atrapalhando os meninos do É, então, time. Aconteceu isso Não mesmo. lembra? Eu lembro, é, futsal, na verdade, futsal. sim, porque Porque Não, assim, mas a gente não futsal tava a fazendo... gente ganhava lá em mas a gente Santos, não tava a gente fazendo não. nada, a gente só tava torcendo. mas não é e tava porque o que empatando. acontece, não, é que eles se Juiz metem caseiro. onde, eles se metem onde não tem que se meter. Quando a gente troca a quadra, ficou os meninos do Santos atrás da nossa torcida. E aí a culpa não é nossa. Não, a gente Não. nunca xinga as Então, meninas. Não, porque são mas crianças, ele tava jamais. reclamando A que gente a só gente tava tava torcendo. torcendo. E aí os meninos, eu acho que estavam num momento ali de conversando com o técnico e tal. E ele mandou a gente parar de torcer. pelo Aí amor de ele falou assim, Deus, ô né? moço, deixa eu te Me explicar. ajuda, né? A gente não pode xingar, a gente não Torcer, pode, a e agora a gente gente não pode pode. ter. É, A gente não, chama falta torcida. É. O que a torcida faz? Torce. Torcer. Acho que ainda não tem um... Como é que chama aquele negócio de volume pra Microfone. determinar o volume que a Os 10, torcida tem os 10. Ah, é verdade. Alguma coisa que faltou falar. Verdade. Mas gente. Mas é isso. Aí a gente chegou nesse assunto de juiz porque eu falei que, na verdade, os pais passam do ponto 99% das vezes com juízes, Sim, não com as- outros as- pais. não, É não, muito é. pontual E quando nem você com tem. as crianças Mas também, jamais. É muito pontual quando a gente tem algum problema com outra pessoa de outra torcida. Muito Né? raro, É muito raro, é muito pontual Vi, mesmo. Eu acho assim, o problema maior que eu vejo, às vezes, assim, que teve, é em relação a pais, por exemplo. Quando um pai se refere à criança que está na quadra, porque isso isso é é um uma coisa problema. que eu acho é que inadmissível. E aí, às vezes, assim, já presenciei vários conflitos entre pais ali, mas por conta disso. Tipo, olha, você pode reclamar com o juiz, você pode, mas jamais Xingar a criança, xingar a né? criança que tá dentro Ou da falar sala. mal do... Ou falar, entendeu? Então, isso é uma coisa que também, às vezes, a gente vê que no calor do jogo Da ali emoção, tem a pai gente- que... a gente é muito precisa errado, tentar né? Tem que ter um cuidado, gente, é sério. São Porque crianças. assim, eu penso assim, o que eu não quero pro meu filho, eu não posso desejar pros outros. Exato. Entendeu? É Não sei se a Vivi vai lembrar, acho que a Carol, acho que a Gi não estava com a gente ainda. Teve um jogo do RS, São Caetano. São tantas emoções. Deixa eu ver se você eu vai lembro. lembrar dessa. E aí, a nossa amiga Lu, maravilhosa, e a Ana,
Gasperini começaram a xingar o juiz porque eles não queriam liberar o jogo. Na quadra de São Caetano você estava. Que aí começaram a xingar eles, xingaram tanto que o psicológico deles, eles não aguentaram, eles arregaram, eles pararam o jogo. Lembra que eles foram embora? Não, foram embora. E aí teve uma treta com a mãe do time adversário. Foi, eu lembro. Lembra? Lembro. Nós não podemos falar o nome, porque misericórdia. Ai, Jesus. Mas foi uma treta que Da teve polícia, polícia. Gente. E aí as crianças correram pro vestiário. Eu não estou nessa treta, então. Essa você Pode não falar foi, que foi. eu. As crianças correram pro vestiário. O medo, né? O Se medo seu filho foi. gosta de futebol, está pensando em entrar nessa... Se prepare. Jornada Porque- psicologicamente. E as crianças chorando, com Sim, medo, Foi. né? Aí, Vai por ver. fim, depois as crianças ficaram brincando na quadra naquilo que a gente estava falando. Os Todos. times adversários Sim. ali jogando bola, porque o juiz abandonou. Só que aí vem naquilo que a gente estava falando, né? Como o juiz abandonou. Gente, pelo amor de Deus, né? É total despreparo, inteligência né? emocional zero. Enfim. E esses conflitos emocionais dos pais, não das crianças, dos pais, isso acaba com a carreira da criança. Quando eles ultrapassam... Eles esse ultrapassam os limite, limites. É. E às vezes os filhos têm até vergonha. Pai, ó, não vai, ó, mãe, ó, pelo amor de Deus, não grita, não fala nada. Porque às vezes os pais se excedem O muito, filho quer né? educar o filho. É o pai. Desse assim, jeito. Vem uma coisa que tá revertendo os papéis, né? Então, às vezes, Eu os acho- filhos se constrangem eu- tanto que tem que educar. Ó, pai, por favor, não faça. É não faça. verdade. Você sabe que meu filho tá ficando constrangido comigo e eu ando ficando chateada porque eu fico falando, vai lá, meu gatão, mas eu quero Não, ficar, mas isso mãe, é- pelo mas amor essa de fase Deus. aí é pai, gostoso, sei. né? Mas eles estão tão Gente. bonitinhos, Então, são todos os então, chuchutinhos. então. Aí ele fica assim, eu falo, tá bom, Davi, eu vou parar, prometo, ó, vou parar. Mas essa questão deles ultrapassarem, assim, eu acho que é questão de criar muita expectativa em cima das crianças, né? Sim. De não... Que eu acho assim, viver um dia de cada vez. Porque eu acho assim, às vezes quer que um menino de 7 anos saiba fazer tudo. Não pode errar em nada. Não, gente, eles têm todo um processo para acertar. Às vezes a impressão que eles querem que os meninos com 10, 11, 12 anos sejam, sei lá, um Cristiano Ronaldo, esses já dias, saiba uma mistura de Cristiano Ronaldo com Messi, que já saiba fazer tudo, né? Não, e assim, hoje tem muito cortes de podcast, muitas coisas. Então, os pais, eles estão querendo montar um filho, né? É Que aí verdade. escuta um treinador, falou que seu filho tem que É uma treinar não sei o loucura, quê. né? Treinar com a perna esquerda, você tem que comer não sei o quê, e nananã. E aí os pais estão ali montando os filhos, achando como se fosse na inteligência artificial. Então, essa expectativa gerada em cima das crianças e os pais com essa cobrança e colocando o quê? A energia no ter. Então, assim, gente, é um passinho de cada vez. Essas expectativas e como afeta os atletas, né? E muitas das vezes, o que acontece? Uma criança, um garoto foi pro São Paulo, por exemplo. E aí os pais já têm aquela ilusão que o meu filho já é profissional. Sim. Então, eles exigem uma carga daquela criança, uma responsabilidade daquela criança, que aquela criança está ali mais por obrigação. Ela vai entender assim, e não por simplesmente um brincar, o interagir no futebol. Porque crianças, eles não estão jogando, mas não é algo que eles têm ali sério, tá dentro do exército. Não, eles estão brincando. Eles são crianças. Eles estão em formação, né? Não tem como que nem... É um processo, a iniciação, depois vem a formação, vem a base. Então, os pais têm que respeitar esse processo. E não adianta você querer que eles tenham a maturidade. Outro dia eu falei pro Rafael isso. Falei, nós, como pais, a gente quer o quê? Minimizar o erro deles, minimizar o sofrimento deles. Aí eu acho que entra bem nessa questão de como lidar com os conflitos. Isso. Porque a gente, como mãe, a gente sabe que os nossos maridos amam nossos filhos. Sim. Só que eles passam do ponto. Exatamente. Então, a gente quer falar para os nossos filhos o quê? Ó, o pai tá enchendo o saco, né? Deixa, né? Tipo assim, não tá falando por mal, mas às vezes tá fazendo mal. Sim. E aí a gente quer interferir, porque, Eu cara... acho que a maior dificuldade é eles entenderem que emocionalmente eles são crianças de 12, 13 Sim. anos, entendeu? Fisiologicamente também. tudo, são, né? Assim, Tudo. às vezes, assim, volta lá para os seus 12 anos Isso, e lembra o pensa que que era pensa. importante para você. Sim. Você com 12 anos O que ia você pensar que gostava tem de que fazer, dormir o que você cedo. queria Não, fazer. mas nossa, faz isso, tudo bem. Porque assim, o que eu falo, a gente não pode
entrar na mesma discussão com eles, porque senão você tá baixando o seu emocional, na verdade. Você tá começando a ter quando você começa a bater boca com um menino de 13 anos, não é ele que tá indo pra sua coisa, é você que tá descendo Total, dele, entendeu? exatamente. Porque tem coisas que eles não entendem e a gente tem que falar, pronto, não é assim, pronto, e acabou. Total. Mas você também tem que entender que eles não têm maturidade Não. de coisa. Eu costumo falar com o Elton assim, nessa parte de criar altas expectativas em cima do nosso filho, no caso ali do Davi, é uma coisa que dentro do que eu vejo, do que eu visualizo, dentro das pessoas que a gente convive, que a gente conhece, das pessoas que pedem conselhos pro Elton, vai conversar com ele por questão jurídica, já nessa época, dessa idade, eu e o Elton, a gente não tem grandes e altas expectativas em cima do Davi. Tem todo um contexto que envolve isso, né? Eu procuro tentar me colocar no lugar do outro pai, da outra mãe, que existem milhares aí no nosso Brasil que depositam na criança, no filho, a chance de uma virada de 360 graus de vida, né? Então, assim, graças a Deus, o Davi é um menino que ele não precisa dessa virada de chave para conseguir ter um bom estudo, para conseguir ter uma boa casa, né? Ter o conforto necessário. Mas eu consigo, dentro da minha linha de privilégio, eu sei que ele é extremamente privilegiado. O mundo que ele vive é um mundo paralelo. Ele joga com meninos que não tem chuteira, né? Que a gente faz movimentos de doação de chuteira, de trocar roupa. Então, assim, eu dentro do meu privilégio, eu tento colocar ele nessa linha, assim, ó. A gente não tem as expectativas de fazer de você um jogador de futebol, de fazer de você um goleiro de sucesso que jogue aí nos 4 times, que é o que todo mundo fala aqui, falando aqui de São Paulo, porque pra gente isso não é o objetivo final. O objetivo é que hoje ele está feliz e hoje ele quer ser jogador. Se isso vai acontecer quando ele tiver 16, 17 anos, se isso vai se concretizar, se ele vai se profissionalizar, então eu consigo e o Elton consegue, graças a Deus, a viver nessa base assim. A gente sabe da importância, ele tem toda a responsabilidade do que o futebol hoje pede, de treino, de alimentação, de dormir, de posso fazer isso ou eu não posso fazer aquilo, hoje eu não vou no aniversário X porque eu sei que eu tenho treino, eu sei que eu tenho jogo. Ele vive dentro desse mundo, mas eu não crio expectativas com que isso faça com que ele, se eu não for, ele não tenha a responsabilidade hoje de mudar a vida da família dele. E isso é um privilégio... Total. Porque a gente vê né? muitos pais que estão querendo parar de trabalhar para que a criança viver com a ajuda de custo da criança. Não é só querer parar de trabalhar. Tem gente que precisa parar de trabalhar para cuidar do filho. Para cuidar dessa carreira, desses treinos loucos. Então, mas aí você concorda que aí coloca ainda mais pressão numa criança? Porque, óbvio que não todo mundo consegue conciliar, porque realmente é uma loucura. Não é fácil, né? Indo até sozinho. E assim, o sucesso não é imediato, né? Não. É um trabalho de formiguinha, sabe? Vai galgando aos pouquinhos. Né? Exatamente. Eu acho que o problema no futebol tá isso. Estão colocando muito o sucesso. É engraçado que às vezes as pessoas perguntam, né? Como eu sou irmã do Lulinha. O Lulinha é frustrado? Aí eu respondo que não. Aí a pessoa se frustra pela minha resposta. Porque, como não, né? Não é frustrado, né? Assim, óbvio que a gente teve uma expectativa, acho que muito mais as pessoas teve do que nós, porque éramos uma família muito pobre, né? Então, tudo que ele tem hoje, caraca, se não fosse o futebol, então ele é muito feliz, porque minha mãe tem uma casa boa, meu pai tem um apartamento bom. E aí, eu fui dar uma pesquisadinha por cima, o Ronaldo, fenômeno, declarou que teve depressão. Sim. E aí, o sucesso é o quê? É você ter dinheiro, ou você ou estar feliz, família, fazer com o que você ama. Então, tipo assim, ele faz o que ama, não pelo dinheiro, mas porque ele ama jogar futebol. E aí tem outro lado, Vivi, tem a criança que ela já é bem madura ao ponto de falar assim, não, eu gosto do futebol, vou fazer disso uma profissão, eu vou dar o meu melhor e eu vou tirar minha família dessa situação. Aí é diferente. Pega pra ele. Isso, porque ele gosta do futebol, ele vai fazer por amor, não porque ele é obrigado. Então, mas olha a carga de responsabilidade que ele assume pra ele porque ele gosta do futebol. Mas já é diferente, né? Você viu a diferença? Não é o pai que coloca, isso, ele tipo assim, ó, Daniel e Pedro.
nossa vida é difícil, miserável, vocês vão jogar e vocês precisam virar profissional. Se vocês não virar, acabou pra você. Não, é diferente. Sim. Olha, estamos passando isso, mas se você conseguir, vamos mudar. Então, aos poucos, ele vai colocando o psicológico dele. Poxa vida. Então, eu preciso, gostando ou não, eu tenho que virar pra ajudar minha família. Aí vira uma obrigação, não vira um prazer pra ele. Eu acho Já que virou tem que tomar obrigação. muito cuidado com esse E aí, ponto. onde muitos se frustram, onde muitos entram em depressão. Sim. Uhum. Aí a gente tem, então, os 2% dos privilegiados, né? Uhum. Tem a grande massa que precisa depositar no filho a chance da guinada, da virada de vida, de poder ter um lar digno, uma vida digna, um estudo digno para ele, para ser. E temos também os pais que tentaram ser jogadores de futebol E não deram conseguiram, certo. não conseguiram o sucesso que eles almejavam e depositam Na nas. expectativa. Esses daí eu Nos tenho filhos. dó, gente. Esse Não, aí, esse a daí gente é encontra difícil. alguns aí nos jogos da vida. Esses daí eu tenho. Não, esses daí Eu tenho difícil. compaixão das crianças. Esse porque, peso aí é assim, grande. Esse peso aí é grande em cima Eu deles. acho que é o maior de todos, porque Porque é eles uma dão pessoa, pitaco em é um tudo, né? adulto frustrado Total. Eu acho que isso colocando aí na criança. é a versão masculina da mãe de Miss. Talvez. Talvez, sim. É verdade, Sim. É o adulto frustrado, né? Por não ter conseguido o tal sucesso. Não, e ele que acha que ele sabe de almejava. tudo, porque ele tudo, viveu tudo, o universo tudo, do tudo. futebol. Exato, Então, caraca, tudo. o treinador tá ensinando pro filho dele que ele tem que fazer Sim. assim. Mas imagina, não, Mas o meu sim, filho. Esse aí ele arruma confusão com todo mundo. todo Esse cara mundo. arruma confusão Se os com todo nossos mundo. Você imagina, se maridos. os nossos que nunca jogaram já acham que sabem pra caramba, você imagina. Não, porque Imagina, no Brasil tem coisa treinadores, né? imagina Todo a mundo tem um loucura que pouquinho é. de... Mas eu gostei do que a Vivi falou. A Vivi é referente a gente fazer isso. Porque, assim, muitas vezes os meninos entendem esse passar do limite dos pais como uma falta de amor. É. E aí a gente tem que mostrar pra a gente eles faz que o meio não é. campo. Que, na verdade, na verdade, não é falta de amor. É um excesso. Tudo em excesso é Prejudica. ruim. Demasia, Prejudica. né? Até o amor. Sim, Eu tenho um total. excesso de amor. Você quer tanto que seu filho... Acerte, que ganhe. Que passa do limite. Sim, O meu marido fala que água demais mata a planta. Então, É verdade. aí a gente chega e fala, olha, não é. Não é assim. E assim, e também ter essa cooperação do pai e da mãe. Porque Sim. senão É. vira uma Falar a rixa, porque mesma as língua. crianças também sabem fazer isso. É. Opa, Olha, colocar um contra o outro? colocar um contra o outro, não é? Todos os dias, se Exatamente. possível. Se você não tem esse ajuste Quantos com o nãos seu, que um com o marquinho seu daí marido, você vai com lá e você, vira assim, entendeu? quando pede pra você em casa, direto, pelo menos. O Elton falou um não, aí ele vai lá, não tô fazendo nada que custa tentar com a mãe. Né? Vai que a mãe fala sim, o não eu já tenho. Eu também A faço rede muito isso. de apoio para as crianças, gente, é muito importante. E nós somos, Porque, né? então, nós somos a rede de É. apoio deles. E muitas crianças não têm essa rede de apoio. Como a rede de apoio? Não é só no dar uma comida, roupinha lavada. Não é só isso. É no amor, é no carinho. É ver o filho não fez o gol, ou tá ruim o desempenho dele, e a mãe vai lá. Não, filho, vai dar tudo certo. Hoje você não conseguiu, mas amanhã você consegue. Essa rede de apoio é muito forte para eles. Porque se eles não têm dentro de casa essa rede de apoio... Ele tá fazendo o quê? Ele não tá fazendo porque gosta. E aí, abre-se uma janela para fazer coisas erradas. Porque ele não tem essa rede de apoio. E a Então, família verdade. é a maior rede de apoio que eles precisam. Precisam É a ter. família. Eu lembro na época que o Dudu tava no São Paulo, que era engraçado. E eu acho que deveria ser em todos, tá? Assim, de não assistir treino. Geralmente Não os 4 assistir treino, grandes não é. assistem. E eu acho que deveriam todos E os por times que ser não assim. assiste treino? Porque os Os pais pais. atrapalham. Total, gente. Eu acho Os que pais querem tomar o lugar do juiz. Porque eles Não, querem. dos treinadores. Dos Né? técnicos, eles querem, na verdade, assim, né? Meu filho, o técnico coloca o. Porque você Gente, deixa eu explicar, eu não sei nada, né? Não sei como é que faz um ala, quem é um ala, né? Eu sei. Eu vou aprender. Então, assim, Eu mas sei assim, um o pouco, moleque eu não. sei um pouco, Isso, exato. Exato, assim, o moleque ele joga, sei lá, de zagueiro. Aí eu
Aí o técnico colocou pra jogar de ala. O pai que tá vendo esse Nossa, treino, ele começa a quer ficar morrer. assim, ó. Ele tem negócio. Não, ele sabe fala que assim, aí faz ele não aquilo. é assim, E ele aquele não que quer joga ser nessa que o filho seja posição. atacante e o técnico Treinador. coloca de zagueiro. Pronto, aí já era. Não, morreu. Retrancou o morreu. moleque, tá, É. como é que eles falam? Eles falam assim, tá diminuindo o talento, sufocando o artista. sufocando o talento dele, porque ele nasceu pra driblar e tá lá Não, gente, arrancando por bola do favor, gol. pais, E se por você favor. for perguntar pros meninos, viu? Vocês queriam que seu pai estivesse aqui assistindo o treino? Eu chuto que acho que de 95 falaria Ia falar não. não. Eu prefiro Não. desse jeito. Não. Eu acho também. Eu acho Tem jogo que o desse Deide fala jeito. assim. Eu acho. Ô, Pedro, Exatamente, pra passar por que do você limite. não jogou de pivô? Você tem que jogar de pivô. Pai, o professor mandou jogar de zagueiro. Mas você joga melhor de pivô, Pedro. Falei, Deide, pelo amor de Deus. Quem Não manda dá. é o técnico, é você é pai. Até porque eles estão formando a posição, né, gente? É muito. Às vezes o filho vai pegar um treinador que vai enxergar nele lá na frente. Entra um pouquinho no que a gente precisa falar um pouquinho, dessa falta de alinhamento entre os pais, treinadores e organização esportiva. Bom, eu acho que não tem. Você acha que não, Não, tem? zero Por que alinhamento. você acha que não tem? Gente, primeiro que assim, os treinadores estão lá para defender a maioria, né? Agora baixou a régua, porque o treinador antigamente era só nos profissionais que tinha essa dança das cadeiras. A gente já tá vendo no embaixo, né? Sim, na O base. Felipe Sá, que tava no Corinthians, aí foi pro Santos, aí tá no Palmeiras. Então o treinador tá defendendo o quê? O cargo dele. Sim. Então ele quer resultado e ele vai colocar ali os que ele na cabeça dele são os melhores. Tem interferência às vezes, que aí entra naquela outra questão, porque o pai de fulano, não sei quem, o empresário de não sei quem. Se tem, deve ter, mas eu não vou por essa linha, né? Acho que tem que ser no futebol. Muitas vezes não é nem a questão de formação de ser pior ou ser melhor. Às vezes é porque o técnico tem a pressão, ele tem que ganhar. Sim. De repente, o seu Exatamente. filho é melhor, mas ele não tem altura. Não tem E naquele altura. jogo, não importa que ele seja bom, tem que ser um menino que seja grande e seja encorpado. E ele Sim. precisa de O menino pode resultado. ser, ele precisa de resultado. Sim. Seu filho vai sair para que ele entrar, entendeu? Na E verdade, eu- a gente não precisava adianta você começar a ficar- entender que o meu filho no banco, né? Se o meu filho tá no banco e o colega dele que divide a mesma posição que ele está jogando, é o meu time que tá jogando, né? É. Eu tô no banco, Uma mas eu tô, parceria, né? E aí depois eu vou trocar, e aí eu também vou estar E ali. mesmo Sim. quando a gente vê assim, tipo, se você vê que seu filho é bem melhor e tem outro que tá pegando o lugar dele e ele não tá entrando, você tem que ensinar ele a se frustrar. Sim. Vai acontecer isso um monte de vezes. Não adianta você Gente, xingar, não tem- brigar, também. Sabe o que você tem que falar E pro nem seu filho? ensinar ele. Vai melhor nos treinos. Sim. A hora que você Mostra tiver pra a ele. oportunidade de entrar, Treina num nível que ele mostra vai que ver você que é. exatamente. Não adianta você ficar, ai, filho, coitadinho. Não, a de gente você. tem que Não, falar, é, a gente mas tem que, é, a gente tem que você falar tem- pra eles, né? Tem pais que eu conheço, talvez a gente, se eu conseguir chamar pra gente trazer pra cá, que fala assim com o filho, né? Você viu como o fulano jogou? Sim. O fulano que jogou assim, por que você não jogou assim? Por isso que o Você viu fulano tá... não por sei isso que o fulano tá jogando não sei o que lá, não. Isso mesmo. A gente começou Tem com você muitas. jogando comparação, futebol, né? né? Então, assim, e aí, na verdade, a gente tem que ensinar aos nossos o seguinte, olha só, você entrou hoje 5 minutos, você vai entrar 5 minutos, você tem que dar sua vida nos seus 5 minutos. Dê o seu melhor nos seus 5 minutos, pra que numa próxima oportunidade você tenha 7, pra que numa outra Exatamente. oportunidade você tenha 10. E então, assim, quanto mais preparado você tiver pros 5 minutos ali que vocês têm, As oportunidades, as né, oportunidades que eles falam, aparecem, vai né? aparecer. Ninguém, Você tem que uma estar coisa preparado. uma mas- coisa que é fato, ninguém vive de empresário pra sempre. Não, gente. Não mesmo. Tá aí, né? Confie Tá aí no a nossa futebol. seleção brasileira Sem que perdeu comentários, gente. da Argentina Perdeu e eu uma assisti. sacada, né? Foi Eu um assisti baile. alguns Foi equilibrado. podcasts. Uma hora o Brasil apanhava, outra Qual? hora a Argentina batia. Ah, tá. Eu já ia falar assim, amiga, qual jogo você assistiu? Porque assim, eu assisti vários podcasts. Eu assisti o Denilson falar, o Denilson Show. Eu assisti o do Palmeiras, que eu gosto dele, que saiu, que era bravinho. Felipe Melo? Felipe Melo falou um monte. Pitbullzinho, Eu acabei de falou. ver ele hoje falando assim, hoje em dia, nesse último jogo, o que eles mais falam é que colocaram pra jogar a galera que tem os melhores empresários aí na seleção. E é Com verdade. tanta gente pra jogar futebol. Tomamos um Não, couro. o negócio do futebol, Que nunca né, aconteceu, nunca se viu na história desse país. Não, eles estão... E da base já tem isso, né? Que é o Sim. perfil Europa.
Então não tem que ter o perfil Europa porque é negócio. Então tem que vender e fazer dinheiro. Então tem aquilo, o esforço vence o talento. Concordo. Só que, pega o talentoso e faça dele um esforçado. verdade. Então, eles estão tirando... Tem muitos meninos talentosos que estão perdendo espaço por isso, por tamanho, por alguma coisa, por questões extra-campo, alguma... E não, gente, a nossa seleção tá perdendo a essência. Sim. Eles estão fabricando jogadores para vender o quanto antes. Virou Então, a gente não tem um vitrine, né, de meia. mercadoria. Todo mundo mete o pau no Neymar e tal, mas aí o Neymar não tem um meia Felipe Melo pensante. disse isso hoje, o Neymar com uma perna só teria feito toda a diferença na seleção porque nesse se vende jogo. mais zagueiros, Sim. porque se vende mais beiradas, né? Atacante de lado, então fabricando o Estevão. Sim. E aí as nossas posições, que sempre foi a característica do Brasil, tá se perdendo. Sim. Mas cai naquilo que a gente falou, que os treinadores precisam de quê? De resultados imediatos. Porque Então, eles também é têm a agora. cabeça deles na régua o tempo inteiro, né? Então, assim, todo. Então não tem como Não você tem. falar que tem um acordo entre pais e Não, Não e existe, clube, né? Não O existe, clube não vai existe. pensar nele, o treinador vai pensar no resultado e o pai vai pensar no filho. Então, essa... E o filho é quem se lasca. No meio do E as campo mães é cruzado, que né? tá aqui, né? tentando Uma vez equilibrar. alguém chegou pro Luiz Felipe, qual a posição que você vai jogar? Ele, banco. Hoje eu vou ficar de banco, bebê. Qual a posição que você vai? Ele, banco. O Daniel ficou muito de banco, né? A Vivi e a Carolzinha, acho que a Gi também, né? Acompanhou muito essa minha saga, né? Do Sim, Daniel de banco. Que loucura. E era terrível, né? E aí, o que você tinha comentado, né? Nossa, pai, hoje eu treinei no segundo time. Eu treinei só 2 minutos. A nossa psicologia é reversa com eles. Você não é estrelinha. Você quer primeiro time? Então você dê a sua vida. Treine melhor, dê o seu merecer, né? melhor. Sim. Se você está no segundo, é porque você não treinou o suficiente. Sim. E nós falamos mais. Todo mês, todo ano, chega garotos novos, cada um com talentos melhores. Você não é igual a ninguém, mas você é melhor do que pode ser melhor do que todos. Depende Então é de dentro você. de você. Ninguém vai roubar o lugar de vocês no futebol. É vocês que vai entregar para os outros. A gente fala sempre isso para eles. É verdade. Mas Porque eu no acho momento que você tá ali, você gosta de futebol e você não tá treinando o suficiente, chega um garoto que, muitas das vezes o que o Vivi comentou, não tem tanto talento, mas o garoto tem vontade, tem raça Esforçado, ali, né? sabe? Uhum. O professor vai ver o quê? Poxa, o garoto não tem talento, mas eu vou moldar, eu vou lapidar essa pedra. Exatamente. O Rafael fala muito, Dudu, vocês estão sendo observados o tempo todo. O A David sua fala a reação de mesma quando você coisa. vai pro banco. Amor, a você reação tá de sendo quando observado você... quando você tá no banco. Porque vocês É estão de isso que eu tô falando, brincadeirinha é o ali no tempo banco. todo. Eu fico... É. Porque às vezes eu vejo lá, né? Você vê o Davi, as crianças e tal. Estão no banco, não estão no dele, que eles agora estão no ano ruim, no futsal, né? Então eles jogam menos. É. E aí os moleques lá do 14 estão lá tomando corda. E eles Então, estão lá. então, devem estar Falando falando, da sei morte lá, da Fortnite, né? Não, e essa brincadeira o que ele tá no aleatória? videogame. Mas assim, porque você tá prestando atenção zero. Eu falo, não, mano, postura, porque você tá vendo, daqui a pouco você vai entrar. Mas eu quero falar uma coisa também, que eu acho que nisso os pais passam do limite, bastante. Na vida, a gente fala, eu já li uma coisa que fala assim, não é altos e baixos. A gente fala assim, não existe assim uma hora que tá tudo bem, outra hora que tá tudo ruim. É um trilho de trem, né? Uma coisa tá ruim aqui, outra coisa tá boa aqui, é uma coisa do lado da outra. E às vezes os pais exigem muito que, tipo, a criança... Tem que estar lá em cima. Não, você não pode fazer, tipo, 5 jogos bons e depois um ruim, você tem que treinar bem o tempo inteiro. Não, nem pode. Só que assim, a gente exige isso. E, gente, vamos ser sinceros, quando que você consegue ir trabalhar super animado? Com a energia Ah, lá em tá. cima. Amor, o Elon Musk resolveu o nosso problema, né? Criou robôs. Robô vai trabalhar lá em cima Mas vai todo jogar dia. futebol, Exato, né? mas só, né? Só ele você Então, pode eu acho que exigir, o resto eu acho não. Que nisso também, eu acho que às vezes é muito exigido, assim, o tempo inteiro. Estar em Alta alta, performance. né? Não, Não, tem não como, dá, né? não dá, não dá. Hoje, Né? em cima Aí, disso às aí... vezes, fala assim, eu falei, outro dia meu marido falou assim, ai, nossa, mas hoje eu... E era acho que uma quinta, uma sexta, mas também, falei, o moleque tá jogando. Cansado a Desde- semana toda, jogou né? no sábado, jogou no domingo, treinou segunda, terça, quarta, 2 vezes por Sem semana. contar que eles Eu têm falei, aula, não né, tem como, gente? Eles têm exatamente. escola, Aí dorme os meia-noite, pais... eu falei, 6 horas, você quer que o Não, moleque eles têm que esteja cansado? estudar. A carga horária Vamos deles trocar, é trocar a grande. rotina da carga horária. Vamos você, pai, treinar no meu lugar. Não, e aí às vezes o E eu Rafael vou assim... trabalhar sentadinho?
Não é porque é criança que eles acham assim, que é criança, tem que ter a energia lá não é assim também, né? Verdade. Mesmo porque se você fala, a gente já falou sobre isso, se você vai conversar um papo desse com um pediatra, ele te chama de maluco. Nossa, eu comentei. Como assim? Ele vai, ele acorda às 6, ele vai dormir 00:30. Não, aí entra e na ele contradição, treina, né? ele come no carro, Eu come o que contei- tem, come o que Eu dá. tenho um episódio desse, eu passei na pediatra com os meninos, e aí eu falei, como é que é a vida deles? O pediatra já é uma senhora, né? E aí eu falei, então, eles seriam na segunda, 3 dias. Verdadeira, né? Verdade verdadeira, amiga. Eles, de segunda a sexta, final de semana, eles jogam futebol, eles têm jogo. 3 dias é campo e 2 dias é futsal à noite. Mas que horas que eles vão dormir, então? Terça e quinta, eles... Mano, tipo assim, deu branco. Ao invés de eu não falar, eu falei. Não era necessário falar. Eles cheguei só do treino 10h40, cheguei em casa às 11. Ela olhou assim pra mim e falei... Ela só faltou sacar o revólver dentro da minha cara. Eu não aceito isso, tá errado. Criança tem que estar na cama 9 horas. Não, doutora, tudo bem. A partir de amanhã será às 9 horas. O treino começa às 9h10. 9h10 começa o treino. Mas eu não sei se foi do Penha, que uma mãe tava me contando uma vez que chegou um goleiro lá, muito bom. E aí o treino deles também é assim, né? Das 9 até Às 11, né, Aí gente? o cara É chegou muita lá, judiação. Ele ficou esperando ele e o pai. Mas acho que ela falou assim que ele chegou umas 7 horas. Aí nada de começar, ele foi perguntar. Ele falou, não, o treino deles começa às 9. Aí ele falou, começa às 9. Então eu vou embora. Meu filho é goleiro, meu filho precisa dormir, porque senão não cresce. Não voltou mais. Mas é isso Mas se mesmo. você Eles se cedem você tudo for levar isso. risca, O meu também é goleiro e é complicadíssimo. Pra ajudar, a mãe dele tem mais de 54. Mas é maior que você, amiga. Bem maior já, Você amor. já tá bom, né? Glória E a Deus. aí é complicado mesmo, assim, a gente cobra deles o quê? Fisiologicamente, a gente quer... E aí a gente umas quer ao coisas mesmo que não tempo dá. fala que tem que dormir, aí É. o pai fica bravo porque não teve o desempenho que deveria ter tido. Aí a mãe fica cobrando nota, aí eu tenho que estudar. O futebol é um universo, assim, maravilhoso. Ao mesmo tempo, é um universo perigoso, cheio de pegadinhas. Temos que ter muito cuidado, muita cautela. Verdade, não podemos deixar. Mas é complicado a gente chegar aí, assim, num consenso. Mas é aquilo, eu acho que assim, né, os pais são a parte profissional e a mãe é a parte amorosa, né? Tipo, ai, meu filhinho, tadinho. Eu brinco sempre, eu falo assim, isso, né? tá direto, eu falo assim, gente, hoje não precisava ter, né, treino, não precisava eu ter treino também hoje, acho, mas não gente. pode Mas sexta-feira. Eu, por mim, seria né? uma Tinha que ter chinelinha, um dia do saco treinava, cheio no futebol. verdade. jogava. Tinha que ter o dia do saco cheio no futebol. Mas vamos ser sinceros, as crianças levam mais a gente na lábia do que os pais, né? Só Com que aí a certeza. gente tem que ter esse meio termo, porque assim, o Luiz às vezes não quer as coisas, tô com dor de barriga. É tudo não sei o que mentira lá. isso aí. E aí eu caio sempre. Só que aí às vezes é o contrário, às vezes eu vejo que ele não tá bem, aí o pai não é nada, aí eu falo, não, ele não tá bem, ele não vai. Aí, mas quando é assim... E o Marquinhos fica com que cara pra você depois? Não, ele não vai. Quando não gosta muito, sabe? Não é muito. Mas normalmente ele acorda ruim no outro dia, que eu falo que é praga de Deus, isso, sabe? O Luiz tá ruim da gripe, aí ele passa. Fica, não tá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí passa 2 dias e tá, ai, nossa, que eu peguei a gripe do Luiz, morrendo. Mas não tinha gripe. E você tá morrendo sem fazer nada. Sem ter que correr. Correndo. Lá em casa é o correr. contrário. Lá em casa eles falam assim, acorda, mãe, tô com dor de barriga. Tá bom, filho, toma um remédio aí, um buscopão e vai pra escola. Eu dei, você é louca, me tá com dor de barriga. Eu falei, tá bom, Deide, já sei. Toma um remedinho, vai pra escola, tá tudo certo. Gente, falando disso é engraçado. Semana passada, retrasada, eu não sei o que deu lá na minha casa, que o Davi acordou todo picado. Ele tem alergia. Picada assim, uma picada embaixo da outra, assim, ó. Parecia um caminho de... Um monte, assim, né? Peguei, joguei. O outro falou assim, o que você vai fazer com ele? Eu falei, eu vou passar álcool pra não coçar. Peguei álcool, passei e falei pra ele assim, vai pra escola. Chegou na escola, na terceira aula, perceberam que ele tava todo cheio de vergonha, ligaram pra mim, ligaram pra mim assim, o Davi, não sei o quê, tá todo... Eu falei, eu sei. Não, mas a professora mandou ele vir na enfermaria, porque, né, tem que tomar cuidado. Eu falei, não, ele já tomou remédio. E aí o Davi sabe, né, que ele não pode me desmentir, então ele não tomou nada. Assim, já tomou remédio, daqui a pouco passa. Ele tem assim, o Luiz já falava, tomei remédio. ele tem alergia, não, mas que o Davi já fez umas artes, que eu falei, não me desminta, colega. Vai na minha. É um combinado. Não desminta. Aí ela falou assim, não, mas você quer vir buscar ele? Aí eu olhei e falei assim, Não. mas amor, são 11 horas da manhã, ele sai 12:30, deixa esse moleque estudar. Aí ele volta pra sala dele e ele fala assim, eu sou a única criança dessa escola que quando vai pra enfermaria volta pra aula.
Porque todo mundo vai pra casa e você me manda, você fala que eu tô bem, que você tem que... Assim, era só uma coceirinha. Nada com alquinho não resolva. Aí, Carol, tá vendo? A Carol é o pai da casa. Então é meio complicado, né? A relação é meio esquisita. Você já viu aquele vídeo acho que eu mandei pra ele, de uma mãe, é um áudio, na verdade, que a professora liga e fala assim, eu acho que você Manda pra mim. torceu O braço. o pé no futebol, Foi o pé. educação física. Foi. Ela fala assim, olha, eu vou buscar ele, mas você avisa ele que ele não vai colocar esse pé no chão hoje pra jogar bola, e nem amanhã. Ele não... Oi, tudo bem? O Brian, ele caiu na educação física e o professor falou que olhou, né, que tava tudo bem, pôs um gelinho, mas ele tá reclamando de dor. Então, se a senhora puder e achar bom, né, vir buscá-lo, ele poderia sair já, agora. Eu vou ver se eu vou dar um jeito de alguém buscar ele. Você, por favor, você avisa ele que ele esteja com muita dor. Com muita dor, que ele esteja, assim, pronto pra desmaiar de dor. Que a canela esteja inchada, roxa, que ele não consiga colocar o pé no chão. Porque ele já quase decepou o pé inteiro e tava bem. Então, se ele tiver com braço, eu vou espancar ele até a morte. Pode falar pra ele. Muito obrigado. Já que eu arrumo alguém pra pegar ele aí, tá bom? E avisa pra ele que já que ele tá tão ruim da canela, que amanhã ele tem treino, então ele não pode jogar. E hoje se ele sair, que ele, no mínimo ele não vai no SEMAI também, porque ele tá muito ruim. Porque se ele sair de casa também, ele vai ser espancado do mesmo jeito. Ou seja, nem na rua ele vai pôr a cara, porque ele tá com dor no pé. Quem tá com dor no pé não pode andar. Então ele vai ficar dentro de casa até eu chegar 5 horas da tarde. Muito obrigado. Pode mostrar o áudio pra ele, porque ele é cheio de ficar com gracinha, ele vai ver só a gracinha dele, que vai acontecer se eu chegar de tarde, ele estiver na rua e tiver pegado no mínimo, pegado a bola na mão. E amanhã não tem treino, então graças a Deus. Dona Ana, a canela dele não tá desse jeito que a senhora tá falando. Não tá inchada, não tá roxa. Então, a senhora quer esperar mais um tempinho, a gente ver se ele se passa isso? Eu falo isso que a senhora falou pra ele, vamos fazer assim? É só você falar pra ele que ele não vai ter treino, que ele tá proibido de sair de casa, que amanhã ele tem treino pra jogar bola, então ele não vai treinar, porque ele tá doente. Fala isso, olha só, se no instantinho ele desiste, fala assim, então só pra você que ainda bem que você não vai nem te dando ele treino mais. Foi isso mesmo, dona Ana, eu falei com ele falou que então ele não quer ir embora não, tá? Eu fiquei brava com ele também. Eu falo, as crianças, minha filha, o tio pra sair da escola se quebrou o pé com fratura exposta. Se não for uma fratura exposta e tiver dando pra dar um pulinho daqui e ali, tá de bom tamanho. Imagina, sem graceza. Eu fiquei com graça, eu não vou nem, não vai ser nem machucar, eu quebro as duas pernas dele e vai ver a gracinha. Que gente sem graça, parece que não tem tempo essas coisas, né? A gente deixa. Qual a sugestão que vocês dariam, assim, pra gente começar a se policiar, eu no caso? O que a gente pode melhorar? Seja de diálogo com as crianças, seja de, né? Vamos por esse caminho, vamos conversar, vamos deixar a situação mais clara. O que a gente chateia você, o que você me chateia quando falo, o que me... Por exemplo, ai, mãe, eu não gosto quando você faz isso, eu não gosto quando você faz aquilo. Ou, pai, acho que você pega pesado quando você faz assim, faz assado. O que vocês acham que as crianças de vocês falariam? Eu acho que o primeiro ponto é a gente tentar deixar eles à vontade pra ter esse diálogo. Eu falo isso também. Porque, pelo menos já percebi, eu tava até falando da história do São Paulo, e era isso, como a gente não assistia treino, então perguntava, como foi, né? Então ele sempre chegava, foi bem, treinei bem. Só o que fala, né? O básico. Aí uma nota, e como ele tem, né, o autoestima elevado, era sempre 9, 8, acho que hoje foi 8,5, não sei o quê. E aí teve um dia que eu falei assim, nossa, né, e eu querendo tirar mais, porque não só os pais, a gente também fica curioso pra saber como foi, então. E se limita, não fui bem, tudo bem. Aí, só que aí depois tinha vezes que ele vinha mais animado. Mãe, hoje eu fui bem, eu fiz um gol assim, eu dei um só que assim, no tempo dele, né, que eu ia buscar ele lá na Anchieta, que eles iam de van, aí eu voltava dirigindo, então ele começava a se abrir mais. E tinha vezes que era realmente, eu fui bem, tô bem. Se limitava a falar só isso. Então eu entendia que naquele dia ele não tinha ido bem. Só que ele também, aí eu percebi o quê? Que ele não tava se sentindo à vontade pra falar comigo. Não só, comigo até ele falava, mas assim, com o pai, né? Que o pai também era as mesmas coisas. Sim. Porque na cabeça dele, se eu falar pro meu pai que eu não fui bem, eu vou levar bronca. Então acho que o primeiro passo é esse, a gente tentar ser amigo deles, fazer eles entenderem que, independente de qualquer coisa, eles tentam Porto Seguro, que somos nós. Sim. E aí eu falo muito isso pro Dudu, eu falo, Dudu, não é porque nós somos mães e pais que a gente não erra. A gente também erra. Então, assim, às vezes passamos do ponto. Só que precisamos tá alinhados, né? Um com o outro. Sim. Então, assim, da mesma forma que você precisa de ajuda, eu também preciso de ajuda. Então, eu preciso que você confie em mim, para que eu possa tentar te ajudar. E eu também confio em você, que você vai me dar essa recíproca, né? Pra gente andar alinhado. Então, acho que é isso. É tentar que eles tenham essa confiança de ter o porto seguro nosso. Sim. E, assim, e que a gente escute, né? Que eles sejam ouvidos. Sim. Tá, vou chegar no meu pai e na minha mãe e falar que eu quero que melhore isso. Tá, então eu vou tentar melhorar. O que você quer? Então, assim, eles entenderem que vamos estar ajustados para que se lá na frente der certo ou não, foi legal. Junto. Porque eu falo assim, o problema é que os pais, às vezes as mães, tá deixando para as crianças o futebol ser chato.
Tem que ser uma coisa que seja legal. Muitas vezes coisa ir leve, embora tem que no ser carro leve, né? é bronca de lá do jogo até em casa. Aí a família quer parar pra comer uma pizza, não para, porque o pai passou do ponto, Já tá a mãe estressada já. foi defender e não sei o quê. Eu falo porque já aconteceu com a gente. Assim, eu digo, meu, você falou demais, não sei o quê. Então, assim, tem que ser bacana, tem que ser legal, sabe? Vai ter momentos altos e baixos, eles vão aprender com isso. E a gente quer, que nem eu falei, a gente quer poupá-los, mas não temos que poupá-los, né? Os pais quer ensinar a jogar, porque se você fizer assim, você não... Não, eles vão errar e aí que eles vão aprender, né? O Márcio sempre faz o Luiz assistir o jogo, né? Aí às vezes ele fala, tá vendo isso aqui, ó? Você tinha que ter feito assim, não assim. Eu falei, ótimo. Depois que a gente assistiu na câmera lenta. Mentira, que é que você coloca, jura por Deus que assiste o O jogo. Deide também assiste com as crianças. Deus me livre, Faz gente. isso Olha às que, vezes. olha, Não, lá em casa é assim. Davi, nunca mais reclame da sua mãe, colega. Você não tá Mas aí é muito entendendo. Você não engraçado tá que ele fala assim, entendendo. Não, hoje eu Você mandei tinha o que jogo pra ele fazer- assistir. Você tinha que fazer assim, assim, assim. Eu falo, meu, depois que a gente assistiu 10 vezes na câmera lenta, eu falei, o menino tem que decidir o que ele vai fazer Em 5 segundos. segundos. Em milésimos de segundo, amor. Bom, mas aí calha naquilo, eles têm que melhorar a tomada de decisão, mas é com tempo. É isso, tem muitas coisas que nos realmente erros, né? o pai Entre- faz sentido. Isso aí entre Talvez erros no e próximo acertos, né? jogo, né, ele vai perceber que poderia ter feito melhor algumas coisas. Porque aí vem naquilo que a gente fala, né? O pai, ele tá, às vezes, tentando de alguma forma, mas calma, né? Mas sabe o que Calma. acontece? É que os pais falam tanto, Que eles não conseguem absorver que eles não mais. conseguem mais absorver. Porque fica tão Então, se chato é o que pai fala, faz, meu... não, fala, a hora que ele vai assistir, fala assim, olha, aqui dava pra você fazer, ó, legal, Sim. pai. Não, meu pai só reclama de mim, meu pai só fala que eu tô errado, então, tipo, nem ligo mais É um- pro meu pai. é um Olha, saco. o que a Vivi falou Uma e que coisa. você disse, tá assim, resume todo esse nosso bate-papo de hoje, né? Que o equilíbrio emocional e mental vem Pesa, e tem né? que vir e precisa ser do lar. Não é lá do campo, não é do Não. técnico vou pegar. É dentro do lar. É no lar, é com os pais. Só que muitas das vezes, os pais não têm esse equilíbrio emocional e nem mental. Aí é onde começa toda a desestruturação da criança, já começa ali. E se você for pensar também, o que acontece? A gente acha que não, mas assim, as crianças, elas se cobram muito também, né? Se cobram assim, às vezes muito. você acha que eles não estão nem ligando. porque Ai, eles não pai, mas eu falam poderia ter isso. feito isso, feito aquilo. Mas eles já saem falando, poxa, não joguei bem, poxa, não sei o que lá. E a gente acha que não. O Daniel sai mal-humorado. E eu acho Hoje, assim- hoje eu treinei muito mal. Eu falo assim, filho, aí tem que ter uma estrutura mental e emocional pra falar, não, filho, fique em paz. Todo mundo erra. Mas eles- Faz eles parte nem, eles nem errar. falam que eles saíram, que eles foram mal, mas assim, aí não fala nada, aí sai se sentindo mal, e aí já recebe um monte de crítica. Aí a criança já tá se sentindo mal, aí se sente, né, a última bolacha do pacote, toda quebrada, né? É isso aí, meninas. Antes da gente encerrar, para que a gente tente mudar e que eu tenta melhorar, tente melhorar, né? Um vídeo que as crianças gravaram pra gente mostrar O pra Daniel não tá nesse galera, vídeo, assim, né, Gê? o que O Daniel não tá. que as crianças acham quando os pais falam alguma coisa, quando eles estão em jogo, ou quando eles estão em treino, como eles se sentem e o que a gente fala que eles não gostam. Roda aí pra gente, por favor. Oi, pessoal, aqui é a Giovana, eu tô no treino aqui dos meninos do São Caetano, repórter por um dia do podcast Mãe de Atleta. E eu quero saber dos meninos o que os pais deles fazem antes do jogo, no dia do jogo, antes, durante o jogo ou depois do jogo que eles não gostam. Vamos lá, meninos. Vai, fala. O que você não gosta? Depois do jogo, eu jogo mal, meu pai começa a gritar muito comigo e ele fica muito bravo, sabe? Só isso? Só isso não, meu pai. Então tá bom. E você, Dan? Meu pai, eu gosto dele por causa que depois do jogo ele sempre fala que eu errei. E é isso. Não tem nada que você não gosta, então. Então tá bom. É um grande Quem mais? É um lorde. Sério, viu, gente? Eu não gosto quando na hora do jogo meu pai fica toca a bola, faz isso e eu me sinto um pouco mal. Ai, tadinho. Interessante. Porque meu pai fala, porque quando eu tô jogando ele quer fazer. Ele fala que eu tenho que fazer. Esse eu não gosto. Mas o que meu pai, se eu jogo mal, ele dá desculpa. Ele te dá esporro. O que eu acho chato é que, tipo, eu erro um falha
passe assim, um passe bobo, aí ele briga e fala que tem que melhorar. É muita cobrança. Muita cobrança. Eu gosto quando meu pai no meio do jogo fala Olha só. Eu não gosto quando meu pai fala pra fazer coisa errada, que não tá certo. Ele fica assim. Ele tá morto na mão do pai. Beleza, gente. Tia, tá faltando ali, ó. Você não vai falar? Não, tá com medo. Fala tchau então, pessoal, pra todo mundo aqui, ó. Tchau, Que lindos. Bom, vocês viram como é A pressão, puxado, né? Assim, tirando meu filho, que é um grandíssimo mentiroso. Você deu pra ele. O problema na sua casa é você. Não, mas é Carol. com toda certeza, meu amor. Isso Sem não é um dúvida. achismo. Na verdade, eu não o critico porque eu entendo zero de futebol, mas eu falo demais, eu grito e eu falo, volta pro gol, faz não sei o quê, pelo amor de Deus, sai daí, não joga com o pé, porque eu acho que ele não tem que jogar com o pé e não sou eu que mando, é aquilo que o outro falou, né? Meu pai me manda fazer um negócio que não é pra eu fazer. Então, assim, você viu como que é interessante? Um fica chateado porque o pai briga demais, o outro porque o pai manda fazer o que não é pra fazer. Porque às vezes né? o treinador tá falando uma coisa e o pai tá mandando fazer Isso. outra. E eles foram bem sinceros, suaves, assim. É, eu não, também acho. Pegaram eu também leve, acho, pegaram eu também leve. acho. As reclamações deles eram piores de... piores, então eles foram lordes. Fofos, eu também achei, eu fofos, achei. fofos. um pouco de medo. Não, de repente, né, vai passar isso agora, os pais vão assistir, né? Que eu meio vai Com falar. certeza os pais vão assistir. né? Então, Vão assim, assistir. acho que fica de dica pra todo mundo tentar melhorar Isso aí. com as nossas crianças, que daqui a pouco serão adolescentes e eles vão criando as personalidades deles. Gente, quando a gente conseguir ser mais pai, dar menos pitaco, melhor pra eles, legal. melhor pra gente. Mais pai, menos técnico. Mais pai, mais menos parceiro, né? técnico, Mais exato. parceiro, no bom e no ruim. É sempre um prazer estar com Ser vocês. uma parceria, né? Pais e filhos, né? Isso aí, gente. Foi muito bom. Muito bom. produtivo. Espero que todo mundo tenha gostado também. Por favor, acompanhe a gente, o nosso Instagram, o nosso YouTube, a gente também tá no TikTok. Queremos arrasar e mostrar pra vocês que somos gente normal. Gente boa. Mãe maluca, normal. né? Que Nessa passamos jornada por doida. várias situações, assim, como todo mundo. E a gente só quer compartilhar as nossas... Exatamente. As Ouvi-los nossas e dores falar. e os nossos amores. Aprender e tentar alguma coisa ensinar. Melhorar. Paz, a gente ama vocês. Não fiquem bravos. Imagina, a gente pegou leve. É isso aí, gente. Então, vamos terminar É com isso o aí. Nosso lema, né? nosso lema. Hoje não posso. Tem jogo do meu filho! O som entra no clima, mãe de atleta, é pura adrenalina, adrenalina. Aplaude daqui, grita de lá, com amor no peito, elas vão ganhar.